Esse é o Ecocenado e você vai ver agora. Autogeração de energia renovável, diminuindo os custos e as emissões do pequeno produtor rural. Nós estamos montando a praça de alimentação, né? E o objetivo desse sistema é reaproveitar os resíduos, gerando energia e principalmente adubo para fechar o ciclo de produção de leite. 20 anos de manejo da pesca do pirarucu no Rio Solimões. E você vai ver também, primeiro seminário de sustentabilidade no Legislativo discute as boas práticas ambientais. Nós temos, dentre as ações previstas no plano, por exemplo, a não utilização dos copos descartáveis, né? Então, a não aquisição de copos descartáveis e a substituição apenas de um percentual mínimo de 10% com a aquisição de copos biodegradáveis. No quadro Espécies Ameaçadas, conheça a graciosa guaruba. Segurança de barragens em debate na Comissão de Desenvolvimento Regional. A maioria dessas barragens a gente ainda não sabe se elas estão ou não no âmbito da lei, por falta de classificação e da implementação dos instrumentos. E no Museu da República, uma exposição para relembrar o aniversário de 30 anos do assassinato do líder seringueiro Chico Mendes. Chico deixou um exemplo de vida, deixou ideais e sonhos, mas deixou de presente para o Brasil e para o futuro de todos e todas nós as reservas extrativistas. No dia 22 de dezembro de 1988, o líder seringueiro Chico Mendes foi brutalmente assassinado em Chapuri, no Acre. 30 anos depois, uma exposição no Museu da República, aqui em Brasília, relembra a trajetória do caboclo que trocou a própria vida pela luta em defesa da floresta amazônica. Aqui no Museu da República nós encontramos com a Zezé Vaz, que é a curadora dessa exposição. Ela que reuniu todo esse acervo, boa parte dele do próprio Chico Mendes. E a Zezé trabalha há mais de 30 anos com lideranças dos povos tradicionais da Amazônia. Zezé, qual a importância de retomar nesse momento, 30 anos depois daquele crime bárbaro que tirou a vida do Chico Mendes, resgatar a memória da trajetória e da luta do Chico Mendes? Chico deixou um exemplo de vida, deixou ideais e sonhos, mas deixou de presente para o Brasil e para o futuro de todos e todas nós as reservas extrativistas, o conceito de uso coletivo dos territórios da Amazônia. E essa luta dele e esse legado representa hoje 13,2% da floresta amazônica protegida em territórios de uso coletivo. Esse é o grande legado do Chico, a meu ver. Fomos conhecer a reserva extrativista Chico Mendes, uma das maiores do país, com 931 mil hectares. Lá hoje vivem 1.500 famílias, distribuídas em 48 seringais. Conversamos com antigos companheiros de luta do ambientalista. Chico foi um seringueiro, né, sofrido, nascido e criado aqui dentro dessa floresta, mas um seringueiro que nasceu já com o dom de um dia se contrapor diante das irregularidades. A luta do Chico Mendes uma grande herança, em primeiro lugar, foi 1 milhão de hectares de terra de reserva extrativista que os seringueiros hoje são propriamente donos dela e têm o uso dessa reserva extrativista. Infelizmente, nada disso vai trazer ele de volta,
mas o que assim me gratifica hoje, assim que me deixa feliz, é saber que os sonhos e os ideais de Chico Mendes correm o mundo inteiro. O ecologista Chico Mendes, morto na quinta-feira em Chapuri, vai ser enterrado amanhã às 10 horas. Representantes de organismos de defesa do meio ambiente, políticos e artistas estão chegando ao Acre para assistir ao enterro. 200 soldados da Polícia Militar estão cercando a região de Chapuri na tentativa de encontrar os pistoleiros que mataram Chico Mendes. Ao contrário do que se pensava nos anos 70, que foi o que fez com que o governo militar enchesse a Amazônia de gente, a Amazônia nunca foi um espaço desocupado. Lá vivem milhões e milhões de extrativistas, de índios, seringueiros, quilombolas, ribeirinhos, pessoas que protegem a floresta com o seu modo de vida e a sua maneira de cuidar. Chapuri chegou a ser a principal referência econômica do Acre durante o ciclo da borracha, no final do século XIX. Mas já no início do século XX, a região enfrenta o declínio da extração do látex. As grandes transformações, porém, viriam muito tempo depois, já nos anos 70, em pleno regime militar. Preocupado com a ocupação de regiões fronteiriças da Amazônia, os militares estimulam colonos do sul e do sudeste a ocuparem terras na região de Chapuri. Grandes fazendas de gado se instalam na região. Procuraram os antigos seringalistas, compraram latifúndios a preço de banana, que eram os seringais, e chegaram acompanhados de seus jagunços e capatazes para expulsar. Ó, a terra agora é nossa, nós não temos nenhum interesse nessa atividade de borracha, nós vamos desmatar e botar gado. Em 1977, Chico Mendes funda o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. No mesmo ano, se elege vereador. E já no ano seguinte, começa a receber ameaças dos fazendeiros da região, descontentes com sua atuação política e sindical. Passados 30 anos do assassinato de Chico Mendes, o que a gente presencia hoje é que a realidade de insegurança para as lideranças desses povos tradicionais continua, não é? Continua morrendo gente. Morreu esse ano. Aqui na exposição nós temos uma amostragem de um painel que se chama Mártires da Luta, onde nós selecionamos 30 grandes lideranças assassinadas nas últimas décadas. Mas só esse ano já morreu mais de 30 e continua morrendo, porque pela disputa irracional do modelo de desenvolvimento que se propõe para a Amazônia. Chico, para mim, é o protomártir da causa ambiental. Ele é um protomártir, né? Ele morre por isso, né? Morre para inscrever, né, essa causa na agenda planetária, né? Nós tínhamos antes um movimento ambiental de um lado e um movimento social de outro, e o Chico conseguiu unir essas duas coisas. O legado para mim é o olhar que ele teve em relação às populações locais, o olhar que ele teve para a Amazônia, para a floresta, de compreendê-la não como um empecilho ao desenvolvimento. Seguindo o desenho das reservas indígenas, das terras indígenas, os seringueiros nunca reivindicaram propriedade privada da terra. Eles sempre reivindicaram o direito de uso coletivo. Então, a terra pertence à União, mas as famílias que moram lá, que são extrativistas, que são seringueiros, borracheiros, castanheiros, essas famílias podem fazer o uso sustentável daqueles recursos. Se você pegar no mundo inteiro, onde tem floresta ainda, e pegar o mapa das populações tradicionais, só tem floresta onde tem gente de floresta dentro dela. Agora, Zezé, o que tem aqui na exposição para o público ver? Você estava me dizendo que esse espaço aqui onde nós estamos é uma tentativa de remontar o que seria um empório, uma venda do seringal? É o que eles chamam de um armazém da borracha, né? É uma construção histórica, todo seringal tinha sua venda, onde os seringueiros aviavam as suas despesas. Com o tempo isso evoluiu para pequenos armazéns que ainda existem no interior da Amazônia, e esse é um modelo clássico. Aqui você tem a poronga. O que é a poronga? É a lamparina que o seringueiro usa na cabeça para extrair o látex da borracha de madrugada, porque a floresta fechada é muito escura. Então só é possível trabalhar na Amazônia 3, 4, 5 horas da manhã
se você tiver uma lamparina. Aqui tem os utensílios básicos, os pratos, o bule, os pratinhos de esmalte, né? O nosso povo da floresta ele é muito criativo, né? Muito artista. Então eles fazem muito artesanato, geralmente representando os animais e a natureza com as quais eles convivem. Então nós temos aqui vários artesanatos de seringueiros feitos na floresta. Os utensílios da colheita da castanha e da borracha. Essa é uma pela de borracha, você tem ela grande, pequenininha aqui, e tem ela já processada ali. É assim que ela sai para o mercado. Essa é a marca de quem produziu? Essa é a marca do seringal que foi onde ela foi produzida. E temos os instrumentos básicos, as lamparinas que se usam na casa e o sapato, que é feito da própria borracha. Sei. Isso numa época em que não se tinha sapato industrializado. O Chico Mendes usava esse sapato. E esses documentos aqui nessa vitrine, o que é isso? O Chico Mendes passava boa parte do tempo, quando não estava em reunião ou andando pela floresta, ele passava escrevendo cartas para autoridades, alertando para as dificuldades que viviam na Amazônia, solicitando apoio, mas tinha sempre uma carta indo para algum lugar, né? E de uma forma muito antenada. Se você eu estava olhando aqui, ó, essa carta foi escrita em 23 de maio de 85 para o ministro da Cultura. Ele querendo fazer um encontro de seringueiros, que depois acabou acontecendo em outubro, que foi lançado o Conselho Nacional de Seringueiros, e ele já fala da organização do encontro, da divulgação, presta atenção que precisa para falar com os meios de comunicação, e precisa usar o material do encontro para fazer uma exposição. Exatamente o que nós estamos fazendo agora. Aqui, né? E detalhe, né? Essas cartas todas foram escritas com aquela máquina ali. Essa era a máquina do Chico, que foi cedida para essa exposição. No dia 10 de dezembro ela volta para o Acre e vai fazer parte do acervo permanente do Sindicato de Chapuri. Agora, a Zezé estava explicando também que essa exposição, quando sair aqui do Museu Nacional da República, vai ficar em um ambiente onde ela vai poder ser visitada permanentemente, não é, Zezé? Onde é? Na verdade, ela vai ser bifurcada em duas exposições permanentes. No Sindicato dos Trabalhadores de Chapuri, que foi o sindicato que o Chico era presidente quando morreu, e aqui em Brasília, na Chácara do Professor, em Braslândia, no Espaço Educador Chico Mendes, que é um centro de formação 100% ecológico desenvolvido pelo Simpro-DF. Quer dizer, quem não conseguir ver a exposição aqui no Museu da República, ainda pode ir lá em Braslândia, a partir de março, e ver a exposição lá. Estudos apontam que a Amazônia está em seu limite. Se o desmatamento e as queimadas aumentarem 2 pontos percentuais, ela atingirá um ponto sem volta e se transformará em savana. Temos que pensar em um modo de conciliar a expansão agrícola com a preservação ambiental. O Brasil deve priorizar projetos de preservação ambiental e pagamentos por serviços ambientais, exemplo dado pela Costa Rica. A busca pelas boas práticas de sustentabilidade ambiental já faz parte da administração pública brasileira. Foi o que vimos em um seminário realizado pelo Tribunal de Contas da União, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal no mês passado, aqui em Brasília. Durante o primeiro Seminário Nacional de Sustentabilidade do Legislativo, Senado, Câmara e TCU compartilharam boas práticas para o desenvolvimento sustentável na administração pública. A grande importância dessa discussão vem do fato do poder que o Legislativo tem de irradiar essas boas práticas e promover iniciativas conjuntas em todo o Legislativo do país. Queremos levar para as câmaras municipais e as assembleias legislativas bons exemplos, né, exemplos que podem ser implementados nas instituições. Durante o seminário, foi assinado um acordo de cooperação entre as 3 instituições. Karen explica que o Senado Federal está na 2ª versão do Plano de Logística Sustentável, principal instrumento de conscientização ambiental. Nós temos, dentre as ações previstas no plano, por exemplo, a não utilização dos copos descartáveis.
Então, a não aquisição de copos descartáveis e a substituição apenas de um percentual mínimo de 10% com a aquisição de copos biodegradáveis. Nós temos também a elaboração do plano de gestão de resíduos da casa. Nós temos índices, metas de redução de consumo de água e energia. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de dinheiro também, de economia. A gente fala de respeito ao social, né? Então, a Câmara, por exemplo, nos últimos 15 anos, economizou 25 milhões de reais com o consumo de água, com a redução do consumo de água. E isso foi graças à melhoria no controle do processo de vazamentos, na melhoria da manutenção. Com 35 centímetros de comprimento e uma bela coloração amarelo-ouro com detalhes em verde-oliva na ponta das asas, a guaruba está em perigo, principalmente pela destruição das florestas e pela caça ilegal. A área de ocorrência coincide com o chamado Arco do Desmatamento na Amazônia. Conhecida também como ararajuba, é uma ave endêmica do norte do Brasil, o que significa que só pode ser encontrada nessa região. Habita a porção central do estado do Pará, entre o Rio Tocantins e o Baixo Xingu, além de pequenas faixas de terra no noroeste do Mato Grosso e no sudeste do Amazonas. Vive em grupos de 40 indivíduos e constrói um ninho em troncos ocos de grandes árvores, sempre a mais de 15 metros do chão. Frutas, flores, brotos e sementes típicas da Amazônia compõem a dieta da guaruba. Atualmente, estima-se que existam menos de 3.000 indivíduos dessa ave na natureza. O que pode ser feito para diminuir o risco de acidentes com barragens em nosso país? O assunto foi tema de uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional, justamente no aniversário de 3 anos da tragédia ambiental provocada pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais. Um relatório apresentado pela Agência Nacional de Águas no ano passado aponta a existência de 723 barragens com risco de acidentes em nosso país. São mais de 24.000 barragens catalogadas pelo poder público em todo o país. De vários tamanhos, cumprem funções como reserva de água para consumo humano, irrigação, depósito de rejeitos minerais e industriais. Depois da tragédia com a barragem de Mariana, que destruiu comunidades próximas e impactou o meio ambiente de 2 estados e do litoral capixaba, o Brasil vem despertando para o risco que é uma barragem sem a manutenção e fiscalização efetivas. Relatório da Agência Nacional de Águas aponta a existência de 723 barragens com alto risco de acidente. Técnicos e especialistas apontam a necessidade de aperfeiçoar a política de barragens, a legislação e, sobretudo, pedem mais recursos para fiscalização e reparos naquelas de responsabilidade do poder público. No início aí de uma época se pensou, pega essas barragens e transfere para o Estado. Isso aí também não é assim, não é possível. Isso só será possível por força de lei. Houve um avanço, de forma geral, significativo na colocação dos instrumentos naquelas barragens que estão no cadastro. Então, o número de barragens com plano de ação emergencial, com relatórios de inspeção, aumentou significativamente. A gente não tem muitos instrumentos, às vezes, para fazer cumprir, né? Para fazer com que o empreendedor cumpra os mandamentos legais, né? Principalmente os empreendedores privados. Não adianta, senador, a gente fazer a melhor inspeção com o maior critério e não vir nenhum recurso todo ano para recuperar a barragem. O Instituto Mamirauá trabalha há 20 anos com a promoção do manejo na pesca do pirarucu, o maior peixe de escamas de água doce do mundo. Uma delegação do Instituto esteve aqui no Congresso Nacional para celebrar o êxito desse trabalho.
A Ana Cláudia é coordenadora do Programa de Manejo da Pesca do Pirarucu na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá. Ana, explica pra gente, esse programa já existe há 20 anos, vocês estão celebrando o êxito desse programa. O que ele está promovendo lá na Reserva de Mamirauá? Ele está promovendo o desenvolvimento das comunidades ribeirinhas, das organizações de pescadores, por meio do desenvolvimento de uma tecnologia que une conhecimento científico e conhecimento tradicional para a boa utilização dos recursos pesqueiros. Há 20 anos atrás, a gente tinha um cenário de quase escassez desse recurso e com a tecnologia agregando conhecimento científico e conhecimento tradicional, definindo uma metodologia de contagem de quantos pirarucus existem naquele território, é possível estabelecer, com o apoio do IBAMA, que é o órgão licenciador, cotas de extração, que são de, no máximo, 30% dos pirarucus adultos que são contabilizados a cada ano. Antes, a pesca ela era de uma forma ilegal, sem controle, sem conhecimento, né? Mas da hora que se colocou o manejo com a pesquisa do Instituto Mamirauá dentro da reserva, eles orientaram muito, né, os comunitários, os líderes comunitários, e os líderes comunitários orientaram os seus pescadores, né, as pessoas das comunidades, de uma forma de educar mesmo. Mudou que nessa área, principalmente, nós trabalhamos hoje, era uma área muito escassa, já da espécie pirarucu, e isso, né, com o trabalho de um ano que nós tínhamos começado a proteção da área, a gente começou a ver que o peixe começou a aparecer, né, e com 2 anos que nós começamos a fazer o manejo, isso trouxe uma renda maior, né, para os nossos pescadores, principalmente os pescadores que moram na cidade. No Senado, a delegação do Instituto Mamirauá foi recebida pelo senador Eduardo Braga e apresentou para ele um balanço dos 20 anos de sucesso no manejo do pirarucu. O maior risco de destruição da floresta amazônica é quando você não dá valor econômico à floresta e as pessoas que lá vivem não se beneficiam da floresta em pé. O bom exemplo do projeto de sustentabilidade do Mamirauá é exatamente isso, é um equilíbrio em que a conservação do meio ambiente faz parte da valorização do ser humano. Interessados em estudar processos de certificação e licenciamento ambiental, bem como gestão integrada de resíduos sólidos e recursos naturais, podem se inscrever nos cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba. Os cursos têm a duração de 12 meses, com aulas presenciais em sábados alternados. Mais informações pela internet, no endereço eletrônico mbagas.ufscar.br ou pelo telefone 15 99 657 3017 via WhatsApp. Se cada produtor rural for responsável pela geração da energia que consome e fizer isso com base em matrizes renováveis, como o sol e o vento, vamos diminuir os custos desse produtor e também a geração de gases do efeito estufa. Acompanhe agora na reportagem de Rômulo Mazzoccanti o trabalho que está sendo feito pela Embrapa para capacitar produtores rurais em busca desse objetivo. Nós vamos conhecer agora o Sítio Palmeiras e o Sr. Américo e saber como ele está se preparando para produzir energia a partir de resíduos orgânicos. Nós estamos no sítio do Sr. Américo, a 40 quilômetros de Brasília. O Sr. Américo está desenvolvendo um sistema de reaproveitamento de resíduos sólidos, no caso o esterco do gado, e líquidos, que resulta da produção de queijos. Sr. Américo, todo o sistema começa aqui, não é? O senhor podia explicar para a gente? Ah, sim. Aqui é
onde a gente está montando, nós estamos montando a praça de alimentação. Né? E o objetivo desse sistema é reaproveitar os resíduos, gerando energia e principalmente adubo para fechar o ciclo de produção de leite. Então, o esterco que é gerado na praça de alimentação, primeiramente é trazido para este tanque. Isso. Onde ocorre uma lavagem desse esterco com a sedimentação das partes sólidas. Isso. Daqui, esse esterco vai para onde? Daí a parte sólida fica decantada e a parte líquida vem para esse tanque aqui para sofrer o processo das bactérias. Certo. Terminado esse processo, o líquido residual vai para o tanque adjacente e esse líquido é chamado de biofertilizante. Agora sim, já um líquido inerte já volta para o pasto e para melhorar a alimentação das vacas e novamente as vacas passam a se alimentar e a gente segue esse processo contínuo de produção de energia e de recuperação daquilo que foi tirado da natureza. Do biodigestor sai o gás metano. Isso. O que se pode fazer com ele? Esse gás metano a gente pode utilizar, ele é energia, né? Você pode tocar fogo, isso você pode. Se ele é combustível, né? Se você consegue fazer com que ele ateie fogo, você pode girar qualquer tipo de motor. Tanto para gerar energia ou para gerar energia calórica. A maioria do resíduo orgânico que a gente tem aqui no sítio, a gente ou faz compostagem, utilizando também a partir de minhocas, ou vem para o biodigestor para gerar energia, ser trabalhado pelas bactérias, deixar a natureza agir e a partir daí a gente reutiliza novamente. Adalmir, qual é o papel do extensionista rural na difusão das energias renováveis? O extensionista rural, na busca de inovações tecnológicas que possam beneficiar os produtores, a gente, tendo acesso a essa questão das várias tecnologias utilizadas de uso de energias renováveis, a gente faz com que essas tecnologias elas sejam acessíveis aos produtores rurais e com isso existe essa possibilidade da adoção dessas novas tecnologias e isso é justamente buscando trazer mais sustentabilidade para cada uma das atividades envolvidas na produção rural. E nesse aspecto a gente vê a questão não só da geração de uma nova fonte de renda, mas justamente de reduzindo também os impactos ambientais que a produção agropecuária pode gerar. Daqui quanto tempo o senhor pretende ter todo esse sistema funcionando? Eu desejo, vou trabalhar bastante para que em 6 meses eu tenha essa parte aqui finalizada. Então daqui a alguns meses a gente volta aqui na propriedade do seu Américo para conferir todo esse sistema funcionando, né, Com certeza, trato feito. Boa sorte. Prazer, muito obrigado, tá? Esse foi o Ecocenado, em sua última edição de 2018. A gente volta em janeiro com uma retrospectiva dos melhores momentos do programa no segundo semestre desse ano. Você pode escrever para a gente ou mandar o seu comentário ou sugestão pelo telefone 0800 61 2211 ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/tv. Até o ano que vem!